Graça e paz, viajantes missionários. Eu sou Viviane Oliveira, criadora do canal Viajante Missionária, e hoje eu venho te fazer uma pergunta e te responder até o final. Você acha que quando você tem um problema que só orar adianta? Eu vou te responder tudinho dentro da palavra de Deus até o final desse vídeo, então fica ligado aí. Lembrando a você que se você gosta de assuntos relacionados à palavra de Deus, assuntos que vão fazer você mudar a sua vida, assuntos relacionados a viagem missionárias e missões, esse é o seu canal. Então não esqueça de assinar o nosso canal e ativar esse sininho aí, porque através disso o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. E também não esqueça de deixar aquela curtida, porque através dela o YouTube consegue espalhar esse vídeo para mais pessoas que têm interesse no assunto. Então já começa fazendo a sua missão aí da sua casa. Essa é uma pergunta um pouco controversa e não é nada contra a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui que orar não adianta para você parar de orar, não é isso. Eu só quero contar para você, explicar dentro da palavra o que Deus me revelou sobre só a oração. Então fica até o final, porque no final do vídeo tem um detalhe super bacana que você vai entender, você vai aplicar na tua vida e as coisas vão começar a mudar. Para começar, você tem que entender o que é oração. Para definir oração, eu levaria horas de vídeo, mas hoje eu quero só falar alguns detalhes, algumas coisas que vão te ajudar a você a entender o momento da vida que você está, o problema que você está passando e como você vai sair dele através da oração e um pouquinho mais. Basicamente, oração é intimidade com Deus. Em Provérbio 8:17 diz assim: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Então isso nada mais é do que uma expressão de intimidade, porque de madrugada você só tem acesso a pessoas que você tem intimidade. Na realidade, esse amor que Deus fala, quanto Ele ama aquele que busca a sua presença de madrugada ou exatamente busca a sua presença. Oração também é uma conversa com Deus. Em 1 Crônicas 4:10, você tem essa passagem. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meu termos amplificares, e a tua mão for comigo, e se fizeres que do mal não seja aflito. Então ele está tendo uma conversa com Deus sobre a situação que ele está, e Deus concede essa oração, esse pedido, essa conversa de Jabez com ele. Oração também é falar e escutar a Deus. Se você for no livro de Jó, você vai ver que a maior parte do livro todo, Jó está falando com Deus, com seus amigos. Ele não para de falar e expressar tudo aquilo que ele está passando na situação que ele vive. E no capítulo 38, no versículo 1, diz assim: Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, deu um redemoinho e disse... Então, aí o Senhor começa a responder a Jó todos os questionamentos que ele teve para Jó entender qual é o posicionamento de Deus diante da situação que ele estava passando. A oração também é responsável para mover as barreiras espirituais, tirando essas barreiras que impedem de você alcançar a sua vitória no nosso mundo material. Se você for no livro de Daniel, no capítulo 10:12, você vai ver bem claro isso. No capítulo 10, versículo 12 e 13, fala assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. E o 13 fala assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E aqui o anjo está explicando que desde o primeiro dia que Daniel se aplicou a orar a Deus para saber qual era a situação, para entender o que estava acontecendo, a mensagem, ele foi ouvido, a mensagem foi liberada, só que o anjo mensageiro veio trazer a mensagem e encontrou o príncipe da Pérsia, que na realidade é uma representação de um demônio que tentou impedir que ele chegasse com a mensagem para Daniel. Só que aí sim Deus estabeleceu que o arcanjo Miguel fosse lutar contra esse demônio para que aí sim Daniel sim recebesse a sua resposta. Falei de toda essa introdução para você entender um pouquinho mais o que é oração no geral, e agora eu vou entender porque só oração não vai fazer nada para você, salvo uma exceção que eu vou te contar nesse vídeo. Se você pegar no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 4, diz assim:
E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa passagem você já deve conhecer, que é do livro de Neemias, que Neemias, ele é um copeiro do rei, que ele foi capturado na época que o rei da Babilônia invadiu Jerusalém. É uma história um pouco grande, eu não vou te explicar, contextualizar tudo, mas você vai entender onde a gente vai chegar e como isso pode te ajudar. Neemias, quando recebeu notícia da situação da cidade, da onde ele foi capturado, que era Jerusalém, como estava destruído e como o povo estava vivendo em miséria, ele entrou em uma profunda tristeza, começou a chorar e lamentar, e logo em seguida começou a orar a Deus para pedir uma solução sobre aquilo. Nesse capítulo você vê todas as palavras que ele usou com Deus, a oração que ele fez, desejando que Deus perdoasse os pecados para que Deus mudasse a situação do povo. Essa primeira oração que Neemias fez ativou o mundo espiritual e provocou uma reação, porque como ele passou um bom tempo triste, o rei, como ele era copeiro e era um funcionário influente no reinado, o rei notou a tristeza dele e foi conversar com ele e perguntar por que ele estava triste. Então, quer dizer, essa primeira oração fez um movimento espiritual que jamais Neemias conseguiria fazer com as próprias mãos, até porque não era tão simples assim chegar até um rei. Até se você observar as histórias dos reis, para uma pessoa chegar até o rei, ela tinha que ser aprovada, e até mesmo a rainha tinha dificuldade de chegar até o rei para conversar. E ela teria que ser aprovada através do cetro do rei. Então, não era tão simples assim. E essa primeira oração fez esse movimento que Neemias não conseguiria fazer sozinho. Se você observar no capítulo 2 de Neemias, também no versículo 4, diz assim: E o rei me disse: Que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. A primeira oração levou com que o rei fosse tocado pela tristeza de Neemias e fez com que ele entrasse em contato com Neemias e perguntasse como ele podia ajudar, porque Neemias provavelmente nunca se apresentava daquela maneira para ele, e aquilo foi estranho, e o rei resolveu ajudar. Quando o rei perguntou o que ele poderia fazer, ele obviamente orou a Deus para fazer o pedido, e em seguida ele pediu para o rei a possibilidade de voltar para sua terra, para a terra dos seus pais, que provavelmente talvez ele até não tenha nascido lá, para voltar ali e reconstruir. Ou seja, ele sabia que havia um problema na cidade, na terra, ele sabia que Deus podia fazer qualquer coisa, ele sabia que através da oração Deus ia fazer, só que ele tinha que tomar parte da ação, ou seja, ele teria que encarar a situação e ir lá e tentar ajudar o povo a sair daquele momento, de toda aquela destruição. A partir disso, você deve entender que só orar para alcançar o milagre só funciona quando você não tem mais nada para fazer. Só funciona num caso, por exemplo, que você está orando para uma pessoa que está entre a vida ou morte e os médicos já tentaram tudo, e os médicos chegam para a família e falam: não tem mais nada que a gente pode fazer. Aí, nesse momento, a oração, só ela que vai servir. Por exemplo, pode ser que aconteça um caso que ainda não chegou no momento final e os médicos têm possibilidades. Então, nesse caso, os médicos ou a pessoa, você tem que tentar todas as possibilidades até chegar o momento que só Deus pode colocar a mão e só Deus pode fazer alguma coisa. Por isso, só oração não adianta. Ela requer um passo de fé, ela requer uma ação direcionada por Deus, e a partir dessa ação você vai alcançar o seu objetivo, vai conseguir sair do seu problema, vai encontrar um caminho, uma porta de saída para a situação que você está. Se você só continuar orando e não fizer nada, não pedir estratégia de Deus e não colocar a mão na massa, seja no que Deus mandar você fazer, você pode passar anos na mesma situação, orando, e no final você pode até acabar ainda perdendo a fé em Deus, porque você vai falar: eu orei, e Deus não fez nada. Mas a gente tem que entender qual é o momento que você está vivendo, para aí sim saber se você só deve orar ou se você deve orar e agir. Outra coisa que também você tem que prestar atenção, que se você não orar e mesmo assim tomar passos que você entende que são passos de fé, também pode ser que você vá falhar, porque a oração é parte principal da ação de Deus na nossa vida. Até pra gente agir em coisas que estão nas nossas mãos, a gente precisa orar a Deus para que Deus nos dê todas as possibilidades e abra as portas necessárias para que as coisas aconteçam. Pode parecer super simples, e pode ser uma coisa que não é mirabulosa, mas é o passo a passo que a gente deve tomar
quando a gente precisa sair de um problema. É claro que tem desânimo, acontece várias coisas, mas nós temos que lutar, seguir esse passo a passo de orar ao Senhor e tomar ação, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, é assim que Ele nos ensina, então é assim que Ele vai operar, é assim que você vai sair da situação, é assim que eu vou sair dessa situação, e é assim que a coisa vai acontecer na nossa vida. Então creia nessa palavra, pega esses versículos bíblicos, medita nela, toma ação, pede direção de Deus e vai de encontro, vá lutar por aquilo que você precisa alcançar, por aquilo que está te atrapalhando na sua vida, para que as barreiras venham cair, porque a vitória vai ser sua. Eu tenho certeza que se você seguir os passos dessa palavra, que é direcionado pelo Espírito Santo e pela Bíblia, você vai vencer esse obstáculo. E como o próprio Neemias fez algo impossível. Numa cidade destruída há anos, ele conseguiu juntar pessoas para reconstruir a mesma cidade em 52 dias, com a aprovação de um reinado que havia vetado a reconstrução da cidade. Então ele fez algo mirabolante, porque ele colocou Deus em primeiro lugar e colocou a ação e foi e lutou e fez o que tinha que fazer. Então essa palavra que eu tenho, esse direcionamento que eu tenho para você, guarda no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, ajude essa obra também, porque você ajudando esse canal, você ajuda as pessoas que recebem essa palavra e você me ajuda também a me manter na obra missionária. Se você não sabe, eu sou missionária integral, eu dependo da provisão de Deus. Então você faz a obra aí da sua casa, eu faço a obra daqui, e aí as pessoas que devem ser alcançadas por Deus também vão ser abençoadas através desse trabalho, da minha vida aqui nesse trabalho e da sua vida compartilhando esse vídeo, os vídeos que você vê nesse canal. Graça e paz a todos, muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.